144.000 e o credo religioso. Este grupo seria literal e suas tribos simbólicas como os adventistas da Reforma o querem assim? Os 144.000 seriam simbólicos ou literais? Os gentios podem fazer parte ou não? São questionamentos quando respondidos são evasivos ou manipulados pelos reformistas. O valor do entendimento é o que a religião tem determinado como verdade ou o que as Sagradas Escrituras determinam como verdade por meio de suas páginas? Quando damos crédito às religiões, classificamos a Bíblia como falsa, e quando damos crédito à Bíblia, estamos classificando as religiões como falsas. Algumas pessoas devotam suas crenças na instituição religiosa como se a mesma fosse a depositária ou fonte da verdade absoluta, e qualquer pessoa que não crer conforme as regras doutrinárias de tais religiões são expulsas de seus meios por ser uma erva daninha. Os que estão dispostos a terem freios nos narizes à semelhança de gado não conseguem ver a beleza dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi o que Cristo afirmou para que a pessoa possa ser verdadeiramente livre de dogmas religiosos e dos pecados. Vamos rebuscar em vários textos sobre este grupo para termos o verdadeiro entendimento. A começar por Apocalipse 7. Primeiro, não entraremos em detalhes sobre o simbolismo deste selo porque já existe um estudo em meu blog que trata exatamente desta questão. A ordem dada aqui é para que haja conservação da natureza, e podemos observar que o mundo fez uma aliança global pela primeira vez para traçar planos de conservação em 1992, ficou conhecido como Eco 92. Conforme o texto afirma que esta aliança duraria até que os servos de Deus tenham sido assinalados em suas testas, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículo 3. Segundo, a princípio o profeta não viu o grupo de assinalados, ele apenas ouviu o número dos que foram assinalados, que são 144.000. Estas pessoas que receberam o selo de Deus em suas testas são das tribos dos israelitas. Vale ressaltar que, quando a pessoa se convertia ao Deus vivo na antiga dispensação, ela jamais fazia parte de uma tribo israelita, ela apenas passava a fazer parte da congregação israelita sem nenhuma ligação com alguma tribo. Em Apocalipse 2, versículo 9 e Apocalipse 3, versículo 9. Há duas advertências aos que se dizem judeus ou que fazem parte de alguma tribo e não são. Estas pessoas que afirmam ser judias ou pertencerem a alguma tribo, são na verdade sinagoga de Satanás. O que mais vemos são religiosos afirmarem que os cristãos são o verdadeiro Israel de Deus e que os originais deixaram de ser, ou seja, foram rejeitados como povo de Deus. Quando na verdade estas religiões estão mentindo. Este grupo de 144.000 assinalados de pessoas são especificamente formados com as tribos de Israel. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, versículo 4. Terceiro, podemos rachar uma profecia no meio somente para agradar os líderes religiosos como é feito pelas igrejas da Reforma? As igrejas que agem desta forma estão agindo de má fé. Quarto, depois que o profeta ouviu o número dos assinalados e sobre o povo que são os assinalados neste contexto, ele olhou e viu quem foram assinalados e sua expressão é que este grupo dos 144.000 é formado por uma quantidade de pessoas impossível de ser enumeradas por seres humanos, por ser tão grande a quantidade. Como poderia um pequeno número ser incontáveis? Há uma profecia bíblica sobre o futuro de Israel que será cumprida após terminar o tempo dos gentios que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, versículos 1 a 36.
O número é 144.000 compostos por israelitas e descendentes diretos que estão espalhados por todos os países. Os incrédulos falam que é impossível todo Israel ser salvo. Quinto, um dos anciões perguntou ao profeta se ela sabia quem são e de onde vieram estas pessoas vestidas de branco. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? Apocalipse 7, versículo 13. Sexto, a resposta foi bem clara, são pessoas que vieram da grande tribulação. Vocês conhecem uma raça de pessoas que mais foram perseguidas por causa de sua fé do que o povo israelita? Desde o tempo dos patriarcas até hoje são um povo odiado e perseguido até mesmo pelos chamados cristãos, porque nunca abandonaram a fé e foi do meio deles que veio a salvação a todos. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Continuando a análise de Apocalipse 14. Primeiro, quem é o Cordeiro? É Cristo. Se o número é literal como afirmam os reformistas, o Cordeiro também dever ser literal, ou seja, Cristo seria um animal de 4 patas. Se o Cordeiro é simbólico, o número também o é. Não podemos dividir uma profecia para ajustar ao que achamos ser correto. Que tipo de selo este grupo de pessoas recebem em suas testas? É o nome do Eterno e jamais a guarda do sábado como os reformistas ensinam. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, versículo 1. Segundo, na vitória sobre o Egito o povo israelita cantou o cântico de vitória. Na vitória final sobre o pecado o povo israelita irá cantar um cântico especial para todo o universo ouvir. Somente quem faz parte dos 144.000 vai poder cantar este hino especialmente feito para esta ocasião tão solene, dando início a uma nova era sem pecado no universo. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, versículo 3. Terceiro, o povo israelita é o único grupo religioso que jamais abandonaram o Deus verdadeiro pelo falso, mas você poderá afirmar, quanta vez Israel abandonou o culto a Deus pelos ídolos pagãos? Quem assim o procedeu foram eliminados do meio dos fiéis. Deus não permite que a sua semente seja corrompida. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 4. Quarto, confronte o que as religiões pregam sobre adoração e sobre Deus com o que o povo israelita sempre creu e pregou. Descobrirá que os israelitas não proferem nenhuma palavra que venha ofender o nome do Eterno, e no meio das religiões Deus não passa de uma fonte de riquezas. Seu nome é indefinido e a salvação é manipulada por regras religiosas, por isso é impossível um gentio fazer parte deste grupo porque já nascem de semente corrupta por natureza, e o povo de Israel da semente pura abraâmica. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versículo 5. Continuando analisando Apocalipse 21. Primeiro, as igrejas reformistas que acreditam serem elas que farão parte deste grupo dos 144.000, são igrejas que metem até sobre a data de fundação e sobre o motivo de suas origens. É impossível elas serem este grupo. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Segundo,
Quem vai habitar na cidade santa que desce do céu? Os gentios irão morar na face da terra e dentro desta cidade somente 144.000 irão morar para governar com Cristo a terra. Por que 12 em tudo? 12 é o número do reino de Deus. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, versículos 12 e 14. Terceiro. Estas pessoas não serão julgadas bem como os demais salvos. O próprio Cristo afirmou que suas ovelhas não são julgadas, serão julgadas os professos seguidores de Yeshua, mas os autênticos não passarão por julgamento. O ser que falava com o profeta tinha uma vara de ouro e mediu a cidade em comprimento, largura e altura. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. Apocalipse 21, versículo 15. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Quarto. O comprimento e sua largura têm a mesma medida que é de 12.000 estádios. Um estádio equivale a 180 metros, ou seja, o comprimento e a largura são de 2.160.000 metros e a altura são equivalentes. Surge o primeiro questionamento. Por que Deus quer uma cidade com uma altura com uma proporção desta? A resposta virá a seguir. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21, versículo 16. Quinto. O muro da cidade tem o comprimento de 144 covados, ou seja, 6.480 metros. Surge outro questionamento. Como colocar uma cidade com mais de 2 milhões de comprimentos dentro do muro com apenas 6.480 metros? É impossível, a não ser que a cidade seja esmagada ao extremo. Mesmo assim ficaria impossível colocar toda a ruína dentro dos muros. Então, como resolver a questão? É só buscarmos a sabedoria do alto que fica fácil para resolver esta equação. E mediu o seu muro, de 144 covados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Apocalipse 21, versículo 17. Se pegarmos 12.000 estádios e multiplicarmos por 12 tribos tem a resposta como colocar a cidade dentro dos muros. O resultado é 144.000. Por isso eu afirmei que na cidade vão morar apenas este grupo e os gentios na face da nova terra que Deus vai criar, ou seja, o tamanho da cidade em metragem é simbolismo de seus habitantes. Tanto os moradores da nova terra bem como os moradores da cidade santa têm que viver abominando a mentira. A contaminação com falsas doutrinas deve ser evitado e terem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro é a garantia de estar lá. Ouvi contar uma história, não sei se é verdade ou mentira, mas nos traz uma grande lição. Tinha duas pessoas discutindo quem faria parte dos 144.000. Um falava suas regras e outro falava suas regras. A discussão estava bem acalorada quando uma pessoa da limpeza do local estava passando pano no chão e falou: quem vai fazer parte ou não dos 144.000 não me interessa. Se Yeshua me levar só para varrer as ruas da cidade santa já estou satisfeito. Moral da história. A associação da salvação com número matemáticos mostra um Salvador injusto, ou seja, hoje completo o número dos 144.000 e eu quero ser salvo. Mas Yeshua diz que não pode me salvar porque este número já está completo. Isto é injustiça e jamais amor e misericórdia. O próprio Cristo afirmou que não é da forma como os reformistas ensinam,
Nenhuma pessoa será rejeitada por ele por causa de numerologia, porque a salvação é baseada no amor. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37. Desde o surgimento dos movimentos de reforma até os dias atuais nunca alcançaram este número e jamais alcançarão. Salvação é Cristo, não tem o que ser discutido e não está associado a números matemáticos. Autor: Eurias R. Carneiro.